restaurante pode não ter lucro porque você não conhece e nem controla o CMV. O custo da mercadoria vendida é o principal indicador de um restaurante. É ele quem faz a gente ou ganhar o jogo ou perder o jogo. Falando em jogo, você vai aprender todas as regras desse jogo hoje, aqui nessa live sobre CMV. Então vai entrando aí, vamos esperando quem que vai chegar, porque hoje o assunto é sério. Hoje o assunto é faixa preta. E eu, inclusive, vou fazer a live sentado. Estava fazendo a live em pé, hoje é live sentado sobre CMV. Vamos aprender o que é o CMV, por que ele é tão importante, como a gente mede, como a gente controla e como a gente de fato, né, ganha dinheiro quando a gente faz a gestão no detalhe do CMV. Então, bem-vindo, pessoal, bem-vindo Jambu Café, bem-vindo Lila, bem-vindo Nutrindo a Liderança. Qual é o nome do Nutrindo a Liderança? A gente se fala tanto aí. Então, bem-vindo, pessoal, vamos chegando. Hoje a gente vai aprender muita coisa sobre o CMV. Vamos que vamos, tá? Deixa eu botar aqui o título da live, que eu não coloquei. Então vamos chegando, tá? Túlio, meu amigo, caramba, Túlio, eu tenho que Amanda, prazer, Amanda. Túlio, eu tenho que escutar teu áudio, cara, você mandou e eu não escutei ainda. Mas hoje a gente vai aprender sobre o CMV. Hoje vai ser aula complementar da nossa consultoria, certo? Hoje você vai escutar ali, vai entender agora como é que a gente vai controlar o CMV, tá? Então vamos chegando aí, tem que esperar aqui chegar um pessoalzinho. Hoje o assunto, valeu Rodrigo, hoje o assunto eu não posso, se eu disparar lá na frente a turma não acompanha. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, coloca na caixinha de pergunta, beleza? E aí eu vou respondendo aqui durante a apresentação, certo? Oi Mariana, oi Vinícius, vão chegando aí, tá? Então, tendo dúvidas, coloca na caixinha. Se eu falar que é alguma coisa legal, joga um coraçãozinho aí que me ajuda muito quando vocês apertam no coração. E vamos embora, tá? Vou esperar aqui mais um minutinho e já vou partir para o conteúdo. Pessoal, o assunto é tão faixa preta que eu resolvi sentar. Tava fazendo live em pé, tava feliz. Resolvi fazer essa live sentada agora. Boa noite, grande Vinícius. Vamos lá, pessoal. Como eu começo todas as lives de gestão, qual a principal meta de um restaurante? A principal meta de um restaurante é gerar lucro para os sócios, satisfazendo as necessidades dos seus clientes internos, os funcionários, e seus clientes externos, que são os fornecedores. Então, o principal meta de um restaurante, o principal objetivo é esse, né? É gerar lucro, satisfazendo ali tudo que nossa equipe precisa, o que ela quer, todo o reconhecimento, o crescimento dela, e também satisfazendo principalmente as necessidades dos clientes. Mas para gerar lucro, né, não é tão simples assim, já que a gente tem um carinha chamado CMV, né, que é uma siglinha. CMV nada mais é do que uma sigla para custo da mercadoria vendida. C de custo, M de mercadoria, V de vendida. Então, a gente escuta muito o CMV por aí, quem não conhece ainda, representa o custo da mercadoria vendida, tá? Então, quando a gente não controla o CMV, quando a gente não entende como jogar esse jogo, geralmente não temos lucro. Então, o restaurante que tem lucro, que consegue atingir a principal meta, é aquele que sabe jogar o jogo do CMV. Então, boa noite, pessoal, vamos chegando aí, certo? Deixa eu ir bebendo água aqui. Então esse é o jogo. Hoje a gente vai aprender como é que a gente vai medir, o que é, enfim, de uma vez por todas, tirem suas dúvidas, botem aí na caixinha de perguntas as dúvidas que vocês tiverem, que aí hoje é o dia da gente aprender sobre esse tema. Esse é um tema que eu acho que é a principal dúvida de donos de restaurantes, é a principal dúvida do mercado. CMV e gestão de pessoas são disparados os assuntos mais procurados, são as dúvidas mais frequentes e recorrentes, e é onde a gente precisa dar a nossa atenção. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Então pronto, já falei que o CMV é o custo da mercadoria vendida. Ele é um indicador de consumo, é tudo que o meu restaurante consumiu de matérias-primas e produtos para alcançar um determinado faturamento. Então é por isso que ele é tão importante. Ele representa esse consumo de mercadorias e produtos.
E se a gente for pensar bem, dentro de um restaurante, não há uma linha de despesa em que eu gaste tanto, que eu tire tanto do meu caixa para realizar uma despesa do que mercadorias e produtos. Eu não pago mais pessoas do que eu pago a fornecedores, né, de matérias-primas e produtos. Eu não pago mais em aluguel do que eu pago também em mercadorias e produtos. É a linha de despesa que tem o maior peso no nosso orçamento. E é por isso que a gente precisa gerir bem esse tal de CMV. Tá? Então eu vou dar um exemplinho de CMV por produto. Né? O custo da mercadoria vendida por produto, para vocês começarem a entender a lógica. Tá? Por exemplo, eu estou num bar, eu tenho um bar e eu vendi uma Heineken 600 ml a R$10, coisa impossível, né? Só no exemplo mesmo. Mas eu vendi uma Heineken 600 ml a R$10. E essa Heineken me custou R$5. Qual o CMV desse produto? Preço de custo, R$5, dividido pelo preço de venda, R$10. 5 dividido por 10 vai dar 0,5 vezes 100, 50%. Né? Então, 5 dividido por 10, 50% de CMV. Ok? Esse é o CMV, esse é o CMV mais fácil da gente apurar, é o CMV de um produto de aquisição, que é uma bebida, né? Um produto de revenda. Então, o custo dele é o custo que eu comprei para poder revender. É a forma mais fácil da gente apurar o CMV. Boa noite, vão chegando. Então, esse é o CMV simples, né? CMV de produto simples, ok. Mas o nosso negócio, a gastronomia, os restaurantes, os produtos não são tão simples assim. Existem produtos que eu converto matérias-primas em produto internamente. Eu compro a farinha, eu compro o óleo, eu compro o frango, eu compro, enfim. Eu uno insumos e converto internamente em um produto. As fábricas também possuem essa característica, os restaurantes também possuem essa característica. Aqui a coisa já fica mais difícil. Qual é o CMV desse prato? Qual é o CMV de um filé à parmegiana? Qual é o CMV de um filé com fritas? Qual é o CMV de um bacalhau lagareiro? Qual é o CMV de uma feijoada? O CMV de todos esses pratos é a soma de todos os custos dos insumos envolvidos na produção desse prato. Então, como é que eu facilito a minha compreensão desses custos? Qual é a ferramenta que facilita a compreensão dos custos de todos os insumos e matérias-primas envolvidos na fabricação de um produto convertido internamente? É a tal da ficha técnica. Então, esse é outro tema. Ficha técnica também é um tema muito importante, porque a ficha técnica, sobretudo a gerencial, com foco em custos, ela nos mostra claramente quais os custos de todos os insumos envolvidos na fabricação de um prato. Então, qual o CMV de um filé à parmegiana, por exemplo? É a soma dos custos que estão lá. A farinha, o frango, o molho de tomate, a produção do molho de tomate, caso ele tenha sido produzido internamente, a soma desses custos dividido pelo preço de venda. Então, se eu entendi ali que esse prato me custou, filé parmegiana, R$15, e eu vendi a R$30, 15 dividido por 30, CMV de 50%. Óbvio que isso daqui são exemplos esdrúxulos para funcionar a minha cabeça aqui, para não fazer uma conta errada aqui na frente de vocês, certo? Mas, basicamente, é a mesma coisa do CMV do produto de revenda. A questão é que, para eu conseguir o custo desses insumos, o custo desse prato, eu preciso da ficha técnica para deixar bem claro, num relatório simples, quais os valores envolvidos na produção desse item, certo? Pessoal, até aqui tudo bem? Posso dar prosseguimento aqui? Fidel, boa noite. Boa noite, Lia. Então vamos lá. Então entendido? CMV. Então só recapitulando rapidinho para quem está entrando agora. CMV é o custo da mercadoria vendida. Ele é um indicador que representa tudo que foi consumido de matérias-primas e produtos para que eu alcance um faturamento em um determinado período. Beleza? Então esse é o CMV. É um indicador de consumo de mercadorias e produtos. Certo? Beleza, eu falei aqui de CMV por produtos e existe o CMV total. Só dar uma boa noite especial para Tolentino Neto. Boa noite, Tolentino. Em breve estarei aí em Cuiabá comendo uma Jaquero Pizza. Então, o que é o CMV total? O que é o CMV de um restaurante? É a soma de todos os custos de mercadorias e produtos
em um determinado período para que eu alcance um determinado faturamento. Então, eu entendi, eu medi o CMV total do mês de maio e eu entendi que eu gastei 30 mil reais em matérias-primas e produtos e vendi 100 mil reais. Então, o meu CMV é 30 dividido pelo faturamento de 100 e eu tenho ali 30% de CMV, tá? Então, vamos lá. Como é que eu meço? Eu falei aqui, eu pulei um passo, mas como é que eu meço o meu CMV? Como ele é um indicador de consumo, né? Não é um valor que eu gastei simplesmente de compras, mas como ele é um indicador de consumo, eu preciso entender o quanto de fato eu consumi de CMV naquele mês. Então, um exemplo, CMV de maio, vamos apurar. CMV de maio igual estoque inicial, quanto eu tinha de estoque no início de maio, esse estoque em valor, tá? Então, eu tinha lá 10 quilos de picanha, 30 caixas de cerveja, enfim. Qual o valor desse estoque, né? Em dinheiro, valor absoluto, estoque inicial, mais tudo que a gente comprou, tudo que eu comprei em maio, estoque inicial mais compras, menos o estoque final, também valorizado. Quando eu tenho estoque inicial mais compras, menos estoque final, eu tenho tudo que de fato foi consumido. Quando eu divido isso pelo faturamento, eu tenho esse valor em percentual. Meu amigo está perguntando como fazer esse controle na virada do mês. Você conta dia 1º de maio, contou o seu estoque. Conta o estoque e precifica o estoque. Passa um mês fazendo compras, estoque inicial mais compras, e no próximo dia 1º você vai contar de novo. Então o seu estoque inicial de junho vai ser também o estoque final de maio. E aí todo mês você faz um inventário de estoque, precifica esse inventário, o estoque inicial de maio mais compras, menos estoque final de maio, é o mesmo que o estoque inicial de junho, se você contar no 1º de junho. Conseguiu entender? Então me fale aí, que eu tô aqui, eu vou engrenando no começo da live, depois o negócio fica mais fluido, então eu posso estar falando besteira. Entendeu? Conta, define, todo dia 1º você vai fazer um inventário de estoque. E aí, contou maio, contou 1º de junho, você tem o estoque inicial maio, compras, e o estoque final de maio é igual ao estoque inicial de junho, tá? Beleza, mas o que acontece na verdade é que a grande maioria dos restaurantes não possui esse controle para que tenha esse estoque valorizado mensalmente, né? Então, eu não controlo estoque suficiente, de forma suficiente em que eu consiga fazer o inventário, precificar o inventário todo mês. Isso é um problema, certo? Isso é um problema porque eu não vou conseguir medir o CMV pelo consumo. Mas a gente tem um princípio muito básico: mais vale o feito do que o perfeito não feito. Se eu não consigo medir o CMV através do que foi de fato consumido, eu vou ter que recorrer a uma prática alternativa. Não é 100%, mas é 95% de precisão, que vai me dar um norte muito claro de qual é o meu CMV. Eu elimino, né? Como é que a gente faz? Eu elimino o estoque inicial, porque eu não consigo contar e valorizar, por uma falha processual minha, eu não consigo fazer isso, então eu elimino, esquece isso. Eu elimino também a contagem do estoque final e a valorização, e vou pegar só compras, tudo que você comprou em maio, por exemplo, dividido pelo faturamento. Então você consegue mais facilmente ter um norte de qual é o seu CMV. Qual o problema de entender que esse é um CMV 100% preciso, 100% real? Porque quando você elimina estoque inicial e estoque final, você está ignorando que você pode ter no dia 31 de maio comprado um estoque que vai durar para junho. Então em maio você teve um gasto, né, teve um custo de compras que você não consumiu em maio. Então pode dar essa variaçãozinha que o CMV pode ser um pouco mais alto, ou então um pouco mais baixo. Como é que a gente corrige isso? A gente vai pegar, nesse mesmo método de compras dividido pelo faturamento, aumenta o tempo que a gente está analisando. Pega ali 6 meses de contagem. Então você vai pegar compras de um período de 6 meses dividido pelo faturamento de um período de 6 meses. Então ali, com 6 meses ali de amostragem, você vai eliminar essa variação de estoque e você vai ter um CMV bem preciso. É muito importante a gente, mesmo que não seja 100% preciso esse formato, que a gente coloque em prática. Porque só do fato de eu
Medi o CMV, digamos que eu medi o CMV em maio e deu 42%. Comprei 42 mil e vendi 100 mil reais. 42% de CMV, por mais que não seja 100% preciso, já me indica que o meu CMV é alto. Já me indica uma deformidade, já me indica que eu estou em risco. Eu não preciso ter um CMV 100% preciso, nesse caso, para entender que eu preciso fazer alguma coisa. Para entender que eu preciso reduzir esse custo de mercadoria para que eu consiga lucrar mais. Então, é muito mais importante, é muito mais estratégico eu fazer essa medição, nem que seja compras pelo faturamento, que é um método não 100% preciso, mas é muito melhor do que eu não fazer nada. Nem saber o que é CMV, nem fazer controle algum, tá? Nesse caso, é muito melhor a gente ter uma informação que não é 100% precisa, mas ela vai dar um norte bem aproximado do que está acontecendo em relação ao custo de mercadoria. Vamos lá. A Lia perguntou, né? Isso aqui é uma dúvida recorrente também. Conta de gás e energia entram nesse custo? O método que eu utilizo, o método que eu implanto nos bares e restaurantes, enfim, negócios gastronômicos, é o método gás. E no método gás, a gente não entende que gás e energia entra na ficha técnica. Então, o gás e energia não entra na ficha técnica do meu produto. Isso, segundo o método gás. Por não entrar na ficha técnica, ele também não entra no CMV. Então, o que entra no CMV? É tudo que entra na ficha técnica. Então, nesse caso, gás e energia não entra nesse indicador, tá bom, Lia? O gás e energia, ele entra em outra linha de despesa que a gente vai apurar lá no grupo de infraestrutura. Então, depois dessa live, se você quiser aprender como você organiza seu faturamento, tem um IGTV meu, que foi a live passada, falando sobre como organizar as suas despesas, tá? Então, você vai entender lá nessa live. Mas fica aqui e vamos acabar aqui essa live, depois você vai lá. Então, pessoal, CMV é tudo que está na ficha técnica, certo? Então, vamos combinar isso aqui daqui para frente. Boa noite, Djalma. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sueli. A Fran está dizendo, minhas compras estão ficando em 50%. Não sei se seu nome é Fran, mas Fran, isso já é um indicador de risco. Porque o que quer dizer 50% de CMV? Quer dizer que de tudo que você vende, metade você já vai embora com um custo só. Metade de tudo que você vende vai embora só com mercadoria e produto. Como é que vai entrar? Você tem que ter um custo com infraestrutura baixíssimo, um aluguel irrisório, você tem que trabalhar você mesmo fazendo tudo, praticamente sem funcionários, você tem que não pagar imposto para conseguir no final do mês ter algum dinheiro no caixa. Porque metade de tudo que você vende está indo embora com uma linha de despesa. Então, esse é o risco de um CMV alto. Então, se 50% das suas compras, se você está com 50% de CMV, isso já está indicando que você está com lucro muito baixo. Lucro baixo, caixa pequeno, negócio em risco, certo? Então, é bom já ter atenção. Fica até o final dessa live que eu vou explicar como é que você reduz o CMV. Vou dar aqui os primeiros passos de uma redução de CMV. Pessoal, entendido até aqui? Tudo beleza? Posso prosseguir? Lembrando que dúvidas, coloquem na caixinha, tá? Tô olhando aqui, não tem dúvida nenhuma. E vamos pra frente. Pronto. É como eu falei, não existe nenhum outro custo dentro do restaurante que seja tão pesado no orçamento quanto o custo de mercadorias. O seu custo com pessoas provavelmente é bem menor do que um custo com mercadoria. Os seus impostos são bem menores, o seu aluguel é bem menor, não tem nada que represente tanto gasto e tanto peso quanto o CMV. É por isso que ele é tão importante. Ele é o único custo capaz de virar o jogo no seu negócio. Quando você tem um CMV alto, como a Fran falou, de 50%, e você reduz isso para 30%, 35%, essa queda de 15% a 20% de CMV pode significar a continuidade do seu negócio. Nenhum outro custo você consegue ter esse tipo de impacto. Você tira ali um funcionário, você tenta ali desligar as luzes, e, enfim, né? Igual o Jacan falou lá, né? O cara tira lá o freezer, né? Tira da tomada para aquele pesadelo na cozinha, né? Aquele meme que gerou, achando que isso é que vai virar o jogo dele, mas não é o freezer tirado da tomada, é o que está dentro do freezer que vai fazer virar o jogo, tá? Então, é por isso que ele é tão importante.
Pessoal, aqui eu falei de CMV, mas tem um conceito novo, não novo, né? Mas é um conceito novo para muita gente, que pouca gente joga esse jogo. Mas que quem joga esse jogo entende o motivo do CMV ser tão importante, que é o CMV teórico. O que é o CMV real, que a gente está falando aqui agora? O CMV real foi tudo que de fato foi consumido de mercadorias para que eu atinja um faturamento em um período. O que é o CMV teórico? É tudo que deveria ter sido gasto de mercadorias e produtos para alcançar aquele mesmo faturamento. A diferença do CMV teórico para o CMV real é que o CMV teórico é o CMV perfeito, é o CMV sem erros, é o CMV do custo da ficha técnica. O que acontece na prática? O CMV teórico é digamos, o CMV teórico é 30% e o CMV real é 38%. Por quê? Porque dentro do CMV teórico é um CMV sem desperdício, é um CMV que o funcionário não queimou a carne, é um CMV que não teve consumo impróprio, é um CMV que não teve desvio. Então é um CMV meta, é o CMV que a gente busca. O CMV real é aquele que a gente mede, é aquele que a gente mede também, que a gente apura. A distância entre o CMV real e o CMV teórico, CMV real e CMV teórico, é o lucro que você não está conquistando. Então, em média, dentro de todos os projetos que a gente fez essa análise, a distância do CMV teórico para o CMV real é de 8%. O que isso quer dizer? Que eu tenho 8% de lucro sendo desperdiçado, em média. Olha o tamanho da mudança, olha o tamanho da transformação, olha o tamanho da virada de jogo que a gente tem aqui. Se eu faturo 100 mil reais e tenho um lucro de 8%, e tem também uma distância, né, uma lacuna de CMV teórico para CMV real de também 8%. E quando eu reduzo essa lacuna para zero, ou seja, o meu CMV real é igual ao teórico, eu estou seguindo a ficha técnica, eu estou evitando desperdício, estou controlando estoque. Isso quer dizer que se eu reduzir 8% de distância de CMV real para CMV teórico, eu estou ganhando automaticamente 8% de lucro. Então, se antes eu tinha 8 mil reais de lucro, eu vou ter 16 mil reais de lucro. Isso vira o jogo. Então, é por isso que muita gente vem se dando mal, porque não conhece isso que eu estou falando. Não conhece sobre o CMV real, muito menos o teórico. Tá? É isso que a gente precisa trabalhar. É em cima disso que a gente precisa trabalhar. E por isso também é tão importante a gente ter as fichas técnicas para que a gente saiba qual é o custo perfeito daquele prato. Quanto deveria ter sido o custo daquele prato. Não saber nem quanto custa um prato que a gente vende, eu acho que é de um amadorismo absurdo, né? Muito grande. Então a gente precisa sim, para ganhar o jogo da gestão, o jogo do sucesso. O que representa o sucesso de um restaurante são os detalhes. Então a gente precisa estar atento aos detalhes, gerindo os detalhes para que a gente consiga alcançar melhores resultados. Certo? Então beleza. Eu estou até adiantado aqui na nossa live, tá? Pessoal, tem pergunta aí? Não? Como é que a gente está aí? Se tiver mais alguma pergunta, pode falar. Se tiver cliente meu aqui, que está aqui na live, pode fazer pergunta. Ajudem aqui na participação. Eu dei uma acelerada muito grande aqui no nosso assunto, então pode não ter ficado entendido, certo? Certo, pessoal. Então vamos lá. Se não tiver pergunta, eu vou continuar. Como reduzir e controlar? Primeiro, antes de falar como reduzir e controlar, eu consegui vender a ideia da importância do CMV para vocês. Vocês conseguiram entender o que de fato é o CMV, que é um indicador de consumo, que ele representa tudo que a gente gastou, consumiu de mercadorias e produtos para atingir um determinado faturamento. Lembrando que quanto menos eu uso meus recursos internos, quanto menos eu uso meu estoque para alcançar o máximo de faturamento possível, maior vai ser meu lucro. Eu estou usando poucos recursos para alcançar o máximo de venda. Então, essa é a ideia de ter um CMV baixo, certo? Mas vamos começar a falar de redução e controle? Então, eu quero, antes de falar como a gente reduz e controla o estoque, como reduz e controla o CMV, eu quero falar de uma cultura maluca que existe na gastronomia. Sabe qual é a cultura que existe na gastronomia? É que o errado não é errado. É a cultura de que fazer algo que é errado em qualquer lugar do mundo, qualquer outra esfera, dentro do restaurante, não é errado. Então, quem aqui tem restaurante sabe disso, quem aqui trabalha numa operação também sabe disso. Parece que não é errado um funcionário consumir
consumir ali a mercadoria. Consumir ali, eu tô fritando aqui, eu tô assando aqui um camarão, tô fazendo um camarão puxado aqui na manteiga, e não é errado eu pegar um camarão desse e comer. Na cabeça de todas as pessoas que trabalham na operação, não de todos, mas da maioria, aquilo não é errado. E outra coisa também não é errado, não é tido como errado. Muitas vezes também não é errado a pessoa que está ali colocar e levar para casa, desviar um produto. Quando eu tive meu restaurante, eu passei por isso de uma forma, né, tremenda. Muito dos problemas que eu tive na minha operação eram porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia que eu tinha que controlar o estoque daquela maneira, eu não sabia da importância do CMV, e a cultura que tinha no meu negócio é que as pessoas podiam fazer o que bem entendessem. E tem um caso interessante, né? Interessante para quem não sei, né? Mas tem um caso curioso, é que eu tinha a farofa do meu restaurante, eu tinha um bar que tinha muito espeto, muita carne na brasa, e tinha uma farofa deliciosa, né? Todo cearense aqui, ou nordestino, gosta de muita farofa, muita farinha. E era uma farofa puxada na manteiga, com pedacinhos de bacon, ou seja, uma farofa cara, né? Uma farofa que eu dava para o meu cliente, mas era uma forma de conquistar. Tinha gente que ia lá só comer essa farofa. E aí, por eu não ter um controle, depois eu descobri, olha que maluco, o meu chefe de cozinha, meu cozinheiro-chefe, né? Ele não era um chefe, mas era um cozinheiro-chefe, ele tinha aberto uma galeteria, vendia frango, né? E a farinha que ele dava lá para os clientes dele, adivinha de quem era a farinha? Era a minha farinha. Então é muito maluco o tipo de coisa que acontece, né? E eu só fui entender isso, só fui descobrir isso depois de muito, muito tempo. Então, o tanto de farinha que eu dei para os clientes do meu cozinheiro-chefe. Entre essas e outras coisas, tá? Dentre essas e outras coisas. Então, essa cultura, o pessoal que está falando. Essa cultura de que o errado não é errado, ele vai minando, né? Vai minando nossa lucratividade, mina a lucratividade dos restaurantes, mina o caixa e os restaurantes quebram. Simplesmente. Ajudam muito a quebrar os negócios. Deixa eu ler aqui os comentários. O Vinícius falando. É possível baixar o CMV mesmo com os preços cada vez mais altos? É possível sim, Vinícius. Por quê? Exatamente esse conceito de CMV teórico e CMV real. Se na teoria, para você fazer um filé parmegiano, o seu custo era para ser R$15, quando você tem uma alta nos preços, o seu CMV vai aumentar, porque esse custo vai sair de 15, vai para 17, e aí seu CMV vai ficar mais alto. Beleza. Mas, na verdade, antes de você se preocupar com isso, você tem que se preocupar se você estava, de fato, gastando R$15 para fabricar esse prato. Porque, muitas vezes, se era para o seu frango e um filé parmegiana, filé mignon parmegiana, se era para ir 200 gramas de filé, e você, dentro desse filé, você perdeu 300 gramas, perdeu 400 gramas por consumir próprio, o seu CMV foi muito mais alto. O seu CMV real foi muito mais alto. Então, com certeza, a alta nos insumos impactam no aumento do CMV. Mas o que mais impacta o aumento do CMV real é o desperdício das mercadorias, que eu não utilizo 100% para venda. Porque são desviadas, ou é imperícia, as pessoas queimam, as pessoas não têm muito cuidado, enfim, de diversas maneiras. Mas respondendo a tua pergunta, de fato aumenta o CMV, mas existe uma margem muito maior para ser reduzida quando a gente reduz os desperdícios, tá? E aí, o que a gente pode fazer, Vinícius? Para esse produto que foi impactado por aumento de preços, a gente pode incentivar o consumo de outros produtos. É um produto X que aumentou o preço daquele insumo específico. Eu vou ali desincentivar, desestimular que meus clientes consumam aquele produto que teve aumento. É um dos caminhos. Estimulando outros produtos que eu tenho melhor margem. Ou entendendo se eu possuo ali uma capacidade de aumento de preço sem que meu cliente não enxergue valor. Então, se eu tiver um valor percebido mais alto do que o meu preço, eu consigo ainda assim aumentar o preço e equilibrar isso. Mas é um dos caminhos, tá? A Amanda da Nutrindo Liderança falou, trabalhar 17 anos em operação e todos os lugares têm essa ideia.
Ela está falando aqui da cultura maluca de que o errado não é errado. Eu acredito de a cada 100 restaurantes, 99 ou 98 ou até 100 existe essa cultura, tá? E essa cultura que já existe dentro do mercado gastronômico, unido, né, junto à falta de gestão, à falta de controle dos donos, é uma combinação explosiva que nos derruba um lucro, certo? O Alexandre está falando, os desvios e consumos impróprios são um gargalo imenso de aumento no índice CMV. É isso aí, tá? É isso aí. Boa noite, Catu. Boa noite, Bruna. Qual o intervalo de tempo para atualizar a ficha técnica? Cara, sempre que possível, né? Atualizar a ficha técnica em relação a custo, sempre que você entender que houve um aumento de preço que vai continuar por um bom tempo, né? Então, se aumentou um preço de uma carne, você sabe que vai ficar um bom tempo aquela carne ali, então já aumenta o preço na ficha, já aumenta o custo na ficha. Quanto mais atualizada a ficha, melhor pra gente. Catu perguntando, quando repassar o aumento de insumos para os clientes? Ou seja, quando aumentar os preços? Esse nem é muito tema, né, de hoje, mas também é um paralelo. É muito complicado aumentar preço, certo? Eu tenho uma live inteira falando de precificação, que aí vocês procurem no IGTV também. E aí, se eu ficar a todo instante aumentando o preço para o meu cliente, toda vez que eu tenho um aumento de insumo, eu vou ignorar uma premissa de que, será que o meu cliente entende que meu produto vale aquilo que eu tô, por aquele preço que eu estou cobrando? Então, muitas vezes a gente não consegue aumentar os preços na mesma medida que a gente tem os preços dos custos dos insumos aumentados. Então, Catu, para você que conhece bem, que é uma consultora da nossa empresa, a gente faz uma pesquisa de satisfação, tá? Depois a gente faz o que é uma pesquisa de satisfação? A gente vai entender se o nosso cliente o que é que o nosso cliente acha do nosso preço, do nosso valor percebido, do nosso fluxo de valor agregado. Então a gente faz essa pesquisa de satisfação com a nossa clientela para saber se eu estou com um preço muito baixo em relação ao que eles percebem de valor. Isso é um indicador. Ou eu estou com um preço muito alto em relação ao que eles percebem de valor. E aí eu estou perdendo demanda. Em paralelo a isso, a gente faz uma análise da concorrência, né? Faz uma pesquisa de competitividade para entender se qual o nosso custo-benefício em relação à nossa concorrência. Não adianta de nada eu estar aqui tô numa rua com vários outros pontos concorrentes. E a minha Heineken é R$15. E a Heineken aumentou o preço e eu vou aumentar a minha Heineken para 18. Mas eu tenho o meu concorrente do lado, que eu compito e divido demanda, que está vendendo a Heineken a 15. Provavelmente as pessoas vão tomar cerveja na Heineken a 15, ou na Heineken a 16. Então, tem que ser tudo isso analisado, tá? Não é tão simples assim, tá? Só um minuto aqui, só limpar. Certo, vamos lá. Beleza, Catu? Te respondi? Não tem uma resposta correta, não tem uma resposta, né, afirmativa em relação ao aumento de preço. É muito sensível aumentar preço sempre que aumentou custo. Eu prefiro 1000 vezes reduzir a lacuna de CMV teórico para o CMV real, reduzir desperdício, e aí sim, depois desses desperdícios reduzidos, eu entender se eu preciso ou não aumentar preço. Porque quando a gente se torna mais eficiente, quando a gente reduz os nossos desperdícios, a gente pode escolher não aumentar preço. Porque se eu não aumento o preço, eu posso ficar mais competitivo. Então, ter uma operação eficiente em relação a custos com mercadorias, com CMV, me permite ser mais competitivo. Eu posso ter preços menores, isso pode ser uma estratégia. Então, sempre que um cliente meu falar, cara, aumentou os insumos aqui, aumentou os custos, eu vou aumentar preço. Eu falei, cara, calma, vamos primeiro reduzir os problemas da gente? Porque se eu tenho ali 8% de lacuna entre CMV real e teórico, ou seja, 8% de desperdício, e eu reduzo esses 8% de desperdício, essa redução de 8% de desperdício vai ser bem mais significante do que o aumento de preço, certo? Entendido? Então, beleza. A gente entendeu que existe uma cultura maluca, né? Que o errado não é errado, que as pessoas consomem ali a nossa mercadoria, que a equipe tem esse consumo, mas
a gente precisa criar processos, a gente precisa amadurecer a nossa gestão para que a gente enxergue tudo isso, controle e evite que esses erros aconteçam, tá? Que é para que a gente mude essa cultura. Então vamos lá. Então, qual é o ponto de partida para a gente reduzir o CMV? Qual é o primeiro passo, na minha visão, para a gente reduzir o CMV? É comprar bem, né? E quando eu digo comprar bem, não significa comprar ao custo mais barato que tem. Tem muito dono de restaurante que, porque achou um preço bacana, enche o estoque, né? Enche o estoque de mercadoria. Ah, eu vi uma picanha que está 10% mais barata mais em conta do que geralmente compra. E aí enche o estoque. Mas enche de mercadoria um estoque descontrolado. Então você aproveitou sim a promoção, né? Parece lógico você aproveitar essa promoção. Então você fez uma compra exorbitante, né? Elevou o nível de estoque, mas esse estoque não está protegido. Você não tem garantia de que esse estoque vai ser utilizado 100% para venda. E aí o que você fez? Você pegou o seu caixa, imobilizou o caixa em produtos, você perdeu liquidez, ou seja, você perdeu capacidade, né, de liquidar o dinheiro, de pagar a conta, de ter um caixa líquido de fato que faça com que você supere problemas emergenciais, que você pague suas contas, e você pegou grande parte desse caixa e investiu na mercadoria que você não tem certeza, você nem tem ideia que não vai aproveitar 100%. E aí, se esse estoque de picanha era para durar 3 meses, ele durou 2 semanas, durou 3 semanas. E aí o que aconteceu? Você vai ter que de novo repor a picanha, você já não tem mais aquele caixa que você investiu e provavelmente você vai pegar um empréstimo, vai pagar juros e aquela picanha que era 10% mais barata se transformou num empréstimo com juros exorbitantes. Não vale a pena elevar o nível do estoque para pegar uma grande promoção se você não controla esse estoque, tá? Entendido até aqui? Lista de compra equilibradas, o Alexandre falando, bom controle de estoque anda de mão dadas com o CMV equilibrado. Exatamente, o bom controle de estoque é o que faz o CMV equilibrar, o CMV baixar. Então qual é a ideia das compras? A ideia das compras é a gente fazer compras sempre ao nível de que eu preciso para rodar até meu próximo ciclo de compras. Ou seja, se eu vendo toda semana 5 kg de picanha, é uma média, minha demanda média de picanha são 5 kg por semana. Por que eu vou comprar 10 kg? Por que eu vou levar o nível do meu estoque? Por que eu vou sacrificar o meu caixa para ter um estoque tão alto? Se eu nem vendo isso tudo, né? Quando eu entendo que minha demanda média de picanha são 5 quilos por semana, eu vou entender que meu ponto de reposição são 5 quilos, mais, né, uma margem de segurança para que eu não tenha que fazer uma compra emergencial. Então, e aí se a gente pode, né, entender, não, para proteínas eu vou botar aqui 20% do meu ponto de reposição vai ser o meu estoque de emergência. Então eu vou pegar 5 quilos, que é o meu consumo médio, e vou colocar 20% a mais para deixar um estoque seguro. Beleza, isso é um ponto de reposição. Então, as compras feitas seguindo um ponto de reposição. Para eu não elevar meu estoque desnecessariamente. Certo? Para que eu tenha o dinheiro sempre o mais líquido possível para que eu pague minhas contas. Não precise recorrer a empréstimo, não precise atrasar boletos. Se eu atraso boletos, eu pago juros, né? Então tudo isso são custos que a gente nem vai vendo que existe, nem vai entendendo que existem, porque a gente elevou ali, comprou mais do que deveria ou comprou desordenadamente uma mercadoria. Aí tem um caso interessante, né? No meu primeiro projeto aqui em São Paulo, uma pizzaria aqui no bairro que eu moro, em Moema, eu pedi, cara, me dá tuas vendas, eu quero saber tudo que você vende. E aí eu fui lá e fui em cima da cerveja, fui na cerveja Boêmia, né, fui lá vendo, beleza. E aí eu vi que ele vendia para o cliente final, registrado lá no sistema dele, acho que eram 3 ou eram 4 Boêmias, 4 cervejas por semana. Então ele vendia ali no mês 10 a 12 cervejas Boêmia por mês. Eu falei, cara, quanto é que tu compra de Boêmia toda semana? Eu falei, cara, 2 caixas, né? 2 fardos, né? Comprava 24. Eu falei, cara, você compra 24 por semana e você vende 10 a 12 por mês. Vamos lá olhar o teu estoque, vamos ver quantas Boêmias tem. Tava zerado.
Cara, para onde é que tá indo tuas boêmias? Então olha que louco esse exercício. Se você colocar uma atenção em tudo que você vende, vai nas bebidas, que é a maneira mais fácil de você entender essa loucura. Vai nas bebidas e vê quanto você vende de cada cerveja e tal. E depois entende o quanto você vem comprando. Né? Você geralmente está comprando bem acima do que precisa. Geralmente está vendendo. Aí você tem que se perguntar, o que é que está acontecendo com a mercadoria? Né? Se ela não está lá, se eu comprei e não vendi, cadê? Aí você vai entender que está tendo algum problema no seu restaurante. É essencial entender o seu ponto de reposição, o quanto você precisa de cada mercadoria por semana a cada ciclo de compra. Certo? Isso é básico, mas muita gente não faz. Então, quer testar a sua operação? Faz esse teste com a bebida. Pega ali as cervejas, pega ali Eu digo a bebida porque é muito fácil da gente medir, né? Que é 1 para 1, é uma unidade. Então, se você vendeu 10 cervejas, você vai, por semana, você vai entender isso. Se você estiver comprando mais que isso, bem mais, você já sabe que está comprando acima. E se esse estoque não está lá acumulando, ele está sendo desperdiçado, ele está sendo desviado, certo? E isso está evaporando, né? E isso aumenta muito nosso CMV, o que reduz o nosso lucro, o que impacta o nosso caixa. Então é uma cascatinha de eventos que no final prejudica a nossa operação e prejudica a nossa vida pessoal, a gente fica sem tempo, angustiado, enfim, toda a loucura que a gente entende, certo? É muito importante comprar no ponto de reposição. Mas qual o próximo passo? Eu comprei bem. Comprei bacana, beleza, comprei dentro do ponto de reposição. O segundo passo é receber bem essa mercadoria. Então, como é que eu reduzo o CMV? Né? Como é que eu reduzo e controlo meu estoque? Comprando bem, comprando no ponto de reposição e conferindo se eu estou recebendo tudo aquilo que eu estou pagando. Por quê? Vamos lá. O que acontece? Vamos lá para a picanha, né? Um exemplo fácil. Digamos que meu ponto de reposição de picanha são 7 quilos, comprei 7 quilos e chegou lá o fornecedor, eu fui olhar a nota fiscal e tinha, lá na nota do meu pedido, tinha 10 quilos de picanha. Eu falei, oxe, que estranho, se eu pedir 7 quilos, por que ele está me entregando 10? O que acontece? Quando você tem boleto a prazo, você paga depois... Muitos vendedores empurram ali, né? Aumentam a quantidade, né, dos pedidos. Para quê? Para bater meta, para vender mais. E quando você não confere exatamente o seu pedido com a nota que chegou lá, e quando você tem boletos a prazo, você pode estar sempre elevando o seu estoque ao nível que você não quer e entrando naquele problema de falta de caixa, porque você vai pagar um boleto de um produto que você nem vendeu ainda. Então, o primeiro passo para conferir bem a mercadoria é conferir se o que você pediu é o mesmo que está na nota. Para que você não receba mais do que você pediu, não elevando o seu estoque a um nível que você não quer e também aumentando o seu sufoco de caixa. Tá? Mas conferir a mercadoria não é só isso. Eu preciso conferir o segundo passo. Que foi exatamente o que o José Rodrigues falou. Eu preciso conferir se o que está na nota é o mesmo que está na minha frente. Então, digamos que eu pedi 7 kg de picanha, na nota tinha 7 kg de picanha, quando eu botei na balança, tinha 5 kg de picanha. Não tinha, então tinha 5,5 kg, tinha 6 kg, ou então tinha 6,2 kg. De todo modo, eu perdi 1 kg, 2 kg, 800 gramas. Eu vou pagar por 7 kg, mas estou recebendo 6,2 kg ou menos. Isso acontece demais, pessoal. Se vocês fizerem essas duas conferências dentro de um mês e não apontarem nenhum erro, é porque se você pedir para alguém fazer essa conferência dentro de um mês e não apontarem nenhum erro, é porque não estão fazendo essa conferência. Dentro de um mês, se você compra toda semana, tem um bom volume de compras, com certeza, em uma dessas entregas vai acontecer um desses problemas. Isso acontece demais, tá? Tem um restaurante em Fortaleza chamado Carneiro do Ordões. Quem é do Ceará com certeza conhece. Um restaurante, tem uma rede de restaurantes lá. E as pessoas estão lá, a dona está lá há muitos e muitos anos. Muitos anos. Desde que eu era moleque, novinho no bairro, o Ordões tinha começado o seu espetinho e hoje se tornou o negócio enorme que é. Sabe onde é que a dona do negócio fica quando o caminhão da Ambev chega? Fica sentada, isso eu vi com meus olhos. Fica sentada, olhando caixa por caixa se tem todos os cascos lá.
Ela olha caixa por caixa se tem as 24 garrafas e vê se as garrafas estão cheinhas, se não estão vazadas. Olha que maluco, um restaurante de sucesso. E beleza, não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, né? A gente precisa criar processos para não precisar fazer isso. Mas ela acha tão importante, né? Eu acho que ela já, uma pessoa que passou 30, sei lá, tantos anos fazendo isso, ela já levou tanta paulada nesse sentido que ela se propõe a ficar lá fazendo isso. Por quê? Porque ela sabe que a entrega é um ponto vulnerável. Por exemplo, outro exemplo que eu passei, no meu bar, eu tinha a Itaipava fez um comodado comigo de 30 caixas, né? Caixas e cascos de cerveja. De um ano fazendo de entregas e retiradas, eu tinha 16 engradados, eu era 15. Ou seja, a galera foi levando, né? Eles foram levando os engradados. Então, tudo isso acontece. Existe um mercado alternativo underground aí, total, de venda de mercadorias, né? Que exatamente a pessoa não entregou, você pagou por ela e ele vende para outra pessoa ali no mercado paralelo. Isso tudo existe, tá? E já fica a dica, se aparecer alguém querendo vender alguma coisa assim para você, sem nota, sem nada, meio estranho, com certeza é desse mercado paralelo. Isso existe e precisa ser falado. E tudo isso, pessoal, impacta o nosso CMV. Tudo isso impacta o nosso CMV. São detalhes que, quando unidos, no final de um mês, isso é um prejuízo absurdo. A gente está falando aqui de 8%. A gente está falando aqui em média de 8% de lucro. Se você fatura de 100 mil reais, é 8 mil reais. Se fatura 200 mil reais, é 16 mil reais. E aí por aí vai. Tá? Quando você não controla nada, provavelmente você tem 8% ali de prejuízo. E são a soma de todos esses fatores, de todas essas ocorrências que vão causando isso. Certo? Então são só alguns exemplos reais para vocês entenderem que... Enfim, tem outro exemplo, né, de um cliente meu lá de Pernambuco, que o cara vendeu uma costela, se não me engano, eram 6 quilos, entregou 3. O meu cliente conseguiu pegar o cara no ato, fechou lá uma salinha, disse pro cara dar um jeito lá rapidamente, antes que ele entregasse ele para todo mundo, e conseguiu recuperar. Então, pessoal, tem coisas mil que acontecem. O Zé Rodrigues está falando que numa casa tinha gente que desviava 16 barris por mês. Quanto é que é um barril de chopp, né? R$1.000, 900 reais, nem sei quanto é que é um barril de chopp. Mas quanto é que é um barril de chopp? Né? E tem muita grana envolvida aí, tá? Então, beleza, pessoal. E também, para a gente fechar essa parte de conferência de mercadoria, a gente precisa conferir a qualidade da mercadoria e também a validade. Não adianta você pegar um produto semanal que está com a validade para um dia, 2 dias, né? Você vai correr sérios riscos ali pode ser multado, pode fazer um mal para o seu cliente ou simplesmente perder ali aquele insumo. Isso também, né, é um desperdício que impacta o CMV. Conferir qualidade e validade no ato da entrega é o momento exato para você conferir isso, porque se tiver sem qualidade, se tiver com a validade muito próxima, você nem recebe. Você devolve, manda tirar da nota e não recebeu. Não receber é a melhor maneira de você evitar um problema com o fornecedor. Porque depois, para ele corrigir esse problema, tem Zé. É muito difícil, né? Falando no português brasileiro, não cearense. Então é importantíssimo, só lembrando, conferir pedido com nota, conferir o produto da nota com o produto real. Então, para as proteínas, que são os produtos mais importantes, coloca lá uma balança e pesa tudo. Pesa tudo. Todas as proteínas têm que ser pesadas. E também conferir qualidade e validade. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar reduzindo aqui, tá? Vamos continuar reduzindo o CMV. Um outro passo, um terceiro passo, ou o passo seguinte, é trancar o estoque. Certo? Não existe deixar o estoque aberto. Não faz o menor sentido. A gente, como dono de restaurante, né, se preocupa mais com o caixa ali, né, da noite ou do dia, do que com a mercadoria, do que com o nosso estoque. Sendo que no caixa eu tenho ali geralmente 10 a 20% da venda em dinheiro, né, do dia. E enquanto no restaurante eu tenho ali 5, 10, 15 mil reais ou por dia, às vezes por semana, às vezes a cada 3 dias. Então tem muito mais dinheiro envolvido no estoque do que no caixa lá que a gente tem aqui dos pagamentos do dia. Tá? Então é muito mais importante a gente trancar esse estoque. Tá? Por que trancar o estoque? Primeiro, para proteger a mercadoria.
Cadeado nas portas, né, Djalma? Djalma aí de Cianorte, cliente Evolva, cliente da gente, tá com cadeado nas câmaras frias e tudo mais. Por que é importante trancar o estoque? Primeiro, para criar uma restrição. Antes, né, quando você tem o estoque aberto, é casa da mãe Joana. Todo mundo vai lá, pega o que quer, não dá satisfação a ninguém, não tem conferência de nada, você não sabe se aquela mercadoria está indo para uma produção, você não sabe se está indo para outro motivo. Então, primeiro é criar uma restrição de acesso, restrição física, uma barreira, né? Só em criar essa restrição física a gente já ganha ali uma redução de custo, com toda certeza. Acabou a cultura de que a casa da mãe Joana, a gente está ali com o estoque trancado, a gente dá um recado muito claro para a nossa equipe. Equipe, a gente acha que o nosso estoque, a gente entendeu que o nosso estoque é importante e a gente agora vai cuidar dele. É por isso que eu estou trancando. E não adianta trancar o estoque e deixar a chave na porta. Tem que trancar o estoque e eleger um responsável. Só uma pessoa, né, é responsável por aquele estoque, é ele que tem acesso ao estoque e é ele que eu responsabilizo quando algo der errado. Beijo, tia. Tia tá falando que tá muito boa a live, então vamos acreditar. Beijo, tia Socorro. Então, tranca o estoque para criar uma restrição. Tranquei o estoque, vou definir também o estoquista. Quem é o dono do estoque? Quem é que vai ter a chave do estoque? Quem é o segurança do nosso estoque? É ele que vai controlar as entradas e saídas e é ele que eu vou responsabilizar quando algo der errado, certo? E também vou parabenizar quando o estoque dele der certo. Então, é essencial trancar o estoque para criar essa restrição, tá? Para criar essa barreira física, para dar um recado para a cultura do nosso negócio de que agora tem controle, certo? Esse é o principal motivo. Segundo ponto. Quando eu tranco o estoque, eu crio uma separação dentro do restaurante. Porque quando eu não tenho o estoque trancado, quando eu tenho tudo lá solto, todas as mercadorias que entram no negócio é o estoque, eu não tenho como controlar. Mas quando eu crio um outro estoque dentro do restaurante, que é o estoque trancado, que é o estoque central, eu começo a separar o que é o estoque da cozinha, aquele estoque do uso diário, e o que é o estoque que vai guardar minhas mercadorias para até a próxima semana. Então, ao trancar o estoque, automaticamente eu transformei aquele estoque trancado no estoque central. Esse estoque central vai abastecer a minha cozinha diariamente. Então, qual é a lógica? Ao trancar o estoque e definir que aquele é o estoque central, é o estoque que vai abastecer a cozinha diariamente, eu estou criando uma escassez na cozinha. Antes as pessoas na cozinha tinham acesso a 5 quilos de camarão. Mesmo que naquele dia eles só vendam 500 gramas. Mas eles têm acesso a 5 quilos de camarão. Quando eu gero a escassez, deixo na cozinha só 500 gramas de camarão, ou 600, 700, para não ter que pegar lá no estoque central, se faltar um camarão e não tiver sido vendido, no outro dia eu sei. Se no outro dia, quando eu for contar o estoque da cozinha, deixa eu ver lá quanto é que tem na cozinha, e eu tinha abastecido a cozinha com 500 gramas de camarão. Fui no outro dia, vi no meu sistema que eu não vendi nada de camarão ontem, era uma terça-feira, eu não vendi nada. Cheguei na cozinha, tinha 200 gramas de camarão. O que aconteceu? Para onde é que foram 300 gramas? Então, olha o nível de controle que a gente chega, né, que a gente pode chegar. Imagina os funcionários sabendo que existe esse controle. Tem ali o produto. Primeiro que eu não vou consumir de forma imprópria, porque vai faltar. O dono amanhã vai saber, o gerente amanhã vai saber. Segundo que eu não vou desviar, porque ele também vai saber. Terceiro que eu vou ter muito cuidado para não errar. Eu vou ter muito cuidado mesmo para não errar na hora de executar aquele prato, porque se eu errar, eu vou ter que falar assim, ou estoquista, ou então gerente, tu tem que ir lá abrir o estoque porque eu errei. Eu fui fazer um camarão aqui, aí, enfim, perdi. Deixei cair aqui o negócio, então passou do ponto. E aí ele vai ter que assumir uma falha. E ele não quer fazer isso, tá? Então, essa separação de estoque, criar o estoque central e o estoque central abastecer a cozinha diariamente, eu crio a escassez. E aí tem uma teoria que ela não vale para mim, porque é a teoria do shampoo. E eu nem uso mais shampoo. O que é? Essa teoria foi inventada no primeiro curso presencial que a gente promoveu aqui em São Paulo em 2019 pela Ana Carolina, que hoje ela também é uma consultora da Evolva. Que ela falou, é igual shampoo, né? Gerar escassez. Porque quando a gente está tomando banho e tem muito shampoo, né? O pote está cheio, a gente coloca ele lotado na mão e bota no cabelo.
Mas quando tem pouquinho, a gente bota só uma gotinha, né? A gente bota só um pouquinho, porque sabe que vai acabar. E quando a gente tem um produto escasso, a gente tem mais cuidado. Então, quando a gente cria restrição e gera escassez, ó, CMV despenca. Eu sei que essa teoria não funciona para mim, porque nem cabelo mais eu tenho, tem pouquinho. Nem shampoo mais eu uso. Mas ela funciona muito bem para gastronomia, para um restaurante, porque com essa escassez a gente gera cuidado. Com essa escassez a gente tem controle sobre as coisas. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem gente falando. José Rodrigues falando. E também separar o bar, pois lá também tem muito dinheiro. Não, com certeza, né? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando para estoque em geral. Eu dou muito foco na proteína porque a gente está iniciando um processo de transformação no nosso negócio, a gente não tem capacidade de controlar tudo. E o que a gente faz? Princípio de Pareto. 20% das causas promove 80% dos efeitos. Ou seja, 20% dos meus itens é o que representa 80% do meu gasto com matéria-prima, com meu gasto com produto. E quando a gente pensa em 20% de itens, quais são os itens que aparecem? São as proteínas. Então, se eu controlo as proteínas, se eu pego um freezer meu, tranco e coloco todas as proteínas brutas, eu estou ali controlando, né? Fazendo esse cuidado com 80% do meu dinheiro, tá? Então, essa é a ideia. Por isso que a gente dá tanto foco nas proteínas. O que o Alexandre falou? Conferir também o valor negociado com o valor cobrado na nota, né? Na hora da compra, né? Conferir se o que foi negociado lá no WhatsApp ou quando foi feito o pedido é o mesmo que está na nota. Com certeza, esse é um ponto importantíssimo, bem lembrado, tá? Então, qual é a ideia? Falando ainda de estoque central. Qual é a ideia do estoque central? Se eu compro semanalmente, eu faço a compra para durar 7 dias, certo? Se eu tenho um estoque central que abastece a cozinha diariamente, eu tenho sempre 6 dias protegidos e um dia vulnerável na cozinha. Então, eu tenho um estoque central que todo dia abastece a cozinha diariamente, né? Então, sempre 6 dias controlados e um dia, entre aspas, descontrolado. Óbvio que com o passar do tempo, eu vou controlar também tudo que está na cozinha. A mesma gestão de estoque, a mesma conferência de estoque que eu faço no estoque central, eu também vou fazer lá na cozinha, certo? Mas o início é muito melhor, é muito mais estratégico eu controlar ali aqueles 6 dias sempre protegidos e abastecendo diariamente a cozinha. Só isso eu já fiz, em muitos restaurantes eu só fiz isso e deu muito certo. Depois a gente foi avançando, mas esse início já desce ali 5, 10, 15, vários por cento de CMV, tá? É importantíssimo. Então vamos lá. Tem uma outra, chegando aqui em 1 hora de live, para finalizar, pessoal, tem uma prática aqui que pouca gente faz, né? Só quem realmente tem contato com o método GAS faz, só quem realmente tem uma gestão mais profissional faz. Eu preciso dar uma atenção ao meu porcionamento de proteínas. Então vamos lá, né? Existe um processo no restaurante que a gente tem ali um CMV escondido que a gente consegue reduzir, né? Um desperdício que a gente consegue reduzir. Peguei a minha picanha, né? Eu tô falando da picanha. Peguei 10 quilos de picanha e vou começar a fazer umas limpezas, vou tirar aquele chicletinho que tem ali, vou tirar os nódulozinhos que às vezes vem, uma ligazinha que não era para ter, para deixar ela bem limpa. E aí, eu peguei 10 quilos de picanha bruta, o meu operador, meu açougueiro, cozinheiro, churrasqueiro, pegou a carne, tirou todas as impurezas e sobrou, digamos, 8,8 kg. Ele perdeu 1,2 kg de carne, né? Desperdiçou, né? Tirou em tese impureza. Mas a picanha, ela tem uma taxa de rendimento de 95%, ou seja, era para ter rendido 9,5 kg e o meu operador rendeu 8,8 kg. Ele esteve ali 700 gramas abaixo do que deveria, porque ele estava com a mão pesada. É um processo que ninguém nunca colocou atenção, ele nem sabia que tinha que fazer isso, né? Que tinha que ter essa atenção. E agora a gente começou a controlar. Eu controlo que tipo de carne ele está fazendo esse rendimento. Eu controlo o dia que ele está fazendo isso. E eu controlo o quanto entrou de proteína bruta e quanto saiu, o quanto rendeu de proteína líquida.
quando a gente coloca a nossa atenção, né, toda semana nisso, em todas as nossas proteínas, a gente reduz ali no mínimo 2% de CMV, isso quer dizer aumentar 2% de lucro. Se eu tenho um operador que nunca foi medido, isso nunca foi controlado, e isso começa a ser controlado, e a gente começa a executar esse controle, ele naturalmente vai entender que é importante ter aquele cuidado extremo nessa limpeza da carne, porque uma picanha bruta ela tem um preço, uma picanha processada, uma picanha que foi limpa, ela custa muito mais, porque teve uma perda nesse processo. Então, se eu estou perdendo mais do que eu deveria, eu estou perdendo dinheiro. E esse é um custo invisível que muita gente, né, a maioria dos restaurantes não tem controle, certo? Então, quando você faz esse tipo de análise, simples, vamos lá. Planilha, papel e caneta, planilha, data, nome do operador, né, nome da pessoa que está fazendo aquele rendimento, nome da proteína, quantidade de proteína bruta, quantidade de proteína líquida que sobrou no final do processo. Quando ele, beleza, peguei 9 kg de picanha e transformei ali em, sei lá, em 10 porções de 900 gramas, só para a gente ter o número exato. E aí também a gente coloca quantas porções renderam aquela picanha, certo? E no final coloca ali o nome do fornecedor. Então, ali foi a Friboi, ali foi a Bassi. Quando eu tenho uma planilha repleta dessas análises, repleta desses números, eu consigo entender primeiro se o meu operador está com a mão boa, se ele está batendo a meta da picanha, ou se eu tenho um fornecedor que a minha carne ela tem um melhor rendimento, apesar de ser um pouco mais caro o preço. Às vezes compensa, por mais que ela tenha um preço de custo um pouco mais alto, mas ela rende muito melhor, ela vem bem menos impurezas. Então, a gente tem ali uns 2% de percentual ali de CMV, que automaticamente é um percentual de lucro a mais para a gente. Pessoal, práticas simples, mas que mudam todo o jogo. Alguma dúvida, pessoal? Me falem aí. Eu já ia finalizar o José Rodrigues falar uma coisa que é batata, que acontece sempre. Existe um percentual de CMV bem mais alto, existe um lucro bem mais baixo, porque o restaurante ele não determina qual o cardápio dos funcionários, e os funcionários comem o que quiserem, não tem limite, enfim. E isso, pessoal, tem um impacto violento no nosso custo de mercadoria. Estou num projeto novo aqui em São Paulo que a gente limitou, né, o consumo Antes podia consumir o que quisesse do estoque, o funcionário podia ir lá e fazer. E a gente limitou isso. O CMV despencou. Né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, cria um cardápio específico para os funcionários, cardápio com coisa que tem um custo mais baixo, né? Não existe o funcionário que está comendo filé mignon, não é nenhum demérito, né? Ele pode comer sim, mas quando ele for cliente, né, de uma outra casa, ou então ele pode comer na própria casa como cliente. Mas não faz sentido eu prover a alimentação para ele com uma proteína cara. E quando eu não controlo isso, meu CMV aumenta bastante. Então, eu já tive dono de restaurante que a gente fez, que criou um cardápio para funcionário, teve dono de restaurante que cortou, teve, enfim, diversas outras situações, tá? Inclusive, tudo que a gente compra, né, de mercadoria que não é para vender, que é para o consumo de funcionário, a gente precisa retirar do CMV. Isso aí entra no custo de refeições para funcionários, tá? Então, eu acho que essa cerejinha do bolo aqui que faltou falar, que muito bem levantada aqui a ideia pelo José Rodrigues. Beleza? É isso aí. Pessoal, eu vou só lembrando aqui, pessoal, é um infinito de situações que a gente consegue fazer, práticas que a gente consegue implantar, que reduz o CMV. Então, só completando aqui dos porcionamentos. Peguei a picanha, transformei de picanha bruta para picanha líquida, depois que eu fiz a limpeza, e transformei em, sei lá, 10 porções de 300 gramas. Então, eu tenho 10 porções de 300 gramas, né, de picanha. Mas o que está no meu cardápio é que a porção de picanha que vai nos meus pratos é de 250 gramas. Então, se eu não fizer uma auditoria do tamanho dessa porção, do peso dessa porção, eu posso estar perdendo dinheiro a cada venda de um prato que vai essa picanha porcionada.
Então é importantíssimo fazer a auditoria se aquelas porções estão dentro do padrão que a gente vende. Por quê? Primeiro, obviamente, custo. Segundo, padrão. O cliente vai lá, uma vez compra 250 gramas, outra vez vai lá e compra 300, outra vez ele vai lá e compra 200 gramas. Isso, né, a visão do cliente em relação ao negócio é de extremo amadorismo, certo? Então, é importantíssimo, além de medir esse processo de rendimento de proteína, esse porcionamento, também auditar se as porções estão dentro do nosso padrão. Ah, Vitor, mas tu vai me dizer que eu vou conseguir auditar tudo que é porcionado no meu restaurante. Não estou dizendo isso. Mas, se uma vez por semana, você como dono do negócio, ou seu gerente, por amostragem, pegar ali umas 7 porções, colocar na balança e ver qual é o peso, você vai conseguir, semanalmente, por amostragem, né, entender se a gente está seguindo o padrão. Pode ter certeza que vai haver uma discrepância ali, vez ou outra, tá? Então é importantíssimo a gente fazer essa análise. Pessoal, é isso. Tem uma pergunta aqui na caixinha, peraí. Então vamos lá para a pergunta da caixinha. O Vinícius está falando, e as embalagens também têm que ser separadas, tomar cuidado para não serem aplicadas em qualquer venda. Exatamente. Depois da pandemia, a questão do delivery, as embalagens entraram como um CMV, né? As embalagens entram na ficha técnica se eu estou vendendo no delivery. Então as embalagens são tão importantes quanto qualquer outro insumo que está na ficha técnica. É importantíssimo entender se elas estão indo dentro do padrão, se está indo só uma embalagem que é para ir, às vezes o cara na pressa bota mais, né? O montador ali. É importantíssimo, tá? Tá perguntando qual a margem de correção para uma proteína depois de porcionada. Na verdade, existe esse fator de correção para a proteína e existe uma tabela disso, tá? Mas isso também varia de fornecedor para fornecedor. Existe uma tabela de referência, mas o que é melhor? O que é o mais legal? Você faz as medições e os registros internos e o seu próprio histórico de registro se torna a sua referência. Então o que a gente faz? Se eu fiz uma análise ali de 1 mês, por exemplo, 2 meses, e eu entendi que com aquela proteína, com aquela picanha da Friboi, eu já consegui aferir uma meta de rendimento de 98%, um rendimento de 98%, essa se torna a minha meta. Se eu conseguir, numa picanha da Friboi, 98% de rendimento, essa se tornou a minha meta. Então é isso que eu vou considerar como a minha própria meta, tá? Então existe essa tabela, uma tabela nutricional, acho que você acha na internet, as nutricionistas têm esse acesso, da área delas, os nutricionistas, mas o melhor referencial são o seu próprio histórico. Então eu te aconselho a fazer isso, tá? Durante um período e pegar ali os picos máximos que você já conseguiu em cada proteína para cada fornecedor e ali ser sua referência, beleza? Então pessoal, agora sim, vamos encerrando, mais de 1 hora de live, essa aqui estourou o tempo. CMV é um tema complexo, não é um tema simples, mas se você assistir de novo essa live, principalmente na parte de como reduzir, você vai conseguir salvar muito lucro que está indo pelo ralo, beleza? Muito obrigado por estarem aqui comigo, foi um prazer ter essa audiência aí de vocês, muito bacana, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, manda direct, eu respondo com o maior prazer. Beleza? Até a próxima segunda-feira. Valeu, obrigado, até mais.